Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Constantino, já deixando os créditos ao canal do Constantino na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Dessa vez foi o Felipe Martins, um inocente cujo crime é ajeitar a lapela do terno assim. Mas pode ser um terrorista amanhã. Pode ser alguém do Black Lives Matter, da Antifa, do Hamas, do MST, entrando dessa forma ilegal no país. É uma perda de controle muito grave. Tem que averiguar. Aí, olha só o Estadão, o jornal que vocês isentões mais gostam, porque é o jornal tucano por excelência. Traidores da pátria. Revelação de audacioso plano. Eu usaria adjetivos distintos. Plano surrealista, mirabolante, esquisito e incrédulo. Mostra até onde os golpistas pretendiam chegar com seu furor delitivo para manter Bolsonaro no poder. Mas veja, a turma da Globo já aventou aí uma possibilidade de... como é que é? O golpe do golpe. O golpe do golpe. Então, Estadão, talvez o Bolsonaro seja o mais inocente nessa história. Nós vamos ver algumas coisas que a própria mídia trouxe que colocam o Bolsonaro como alguém sempre cioso das tais 4 linhas. Inclusive, uma ala da direita o chama até hoje de frouxo por isso. Então, os vários problemas que qualquer pessoa identifica nessas narrativas todas, e vamos combinar, meus caros isentões, que tudo que existe até agora são narrativas. Porque, de concreto mesmo, tem muito pouca coisa. De tudo que veio nas narrativas, não dá para criar elo nenhum com 8 de janeiro, com o Bolsonaro comandando qualquer coisa que seja, com um grande plano mirabolante conversado por rede social para envenenar, matar. Tudo isso é muito surreal. Vocês estão vendo que não pegou. E não pegou por um motivo óbvio. As pessoas estão... Golpe do golpe? A gente vai falar dos personagens, esses que estão indiciados no inquérito do golpe, mas eu queria contar para vocês também que dentro da Polícia Federal, alguns investigadores suspeitam até que poderia ter o golpe do golpe. Por quê? Vocês vão se lembrar, eu até recuperei aqui também, quando no relatório da operação dessa semana que prendeu aquelas 5 pessoas suspeitas de estarem envolvidas com plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes, a gente informou aqui que a investigação achou documentos com indícios de que militares que planejavam a morte desses personagens previam criar um gabinete de crise com os generais Braga Neto e Augusto Heleno no comando. Aí eu fui ouvir algumas fontes da PF, eles me dizendo que eles têm essa suspeita, inclusive, de que se o plano fosse em frente, fosse efetivado, eles acreditam que militares poderiam... Isso aqui pra mim. Ou seja, Bolsonaro como vítima de um golpe. As coisas mudam, o mundo não... como é que é? O mundo não vira, capota. É uma coisa impressionante, né? Mas vamos lá. Outro editorial do Estadão. Tentativa de golpe com nome e sobrenome. Bolsonaro? Jair? Embora já esperado, o indiciamento de Bolsonaro e de seus principais assessores pela PF dá contornos dramáticos às revelações de que o país esteve supostamente à beira da ruptura. E de novo aqui, meus caros, na própria peça escrita por Alexandre de Moraes, que menciona na terceira pessoa 44, a coisa mais repetida é possivelmente. Não é preciso ser jurista para entender a fragilidade desse argumento do ponto de vista jurídico. Possivelmente, ele comprou veneno de rato porque ele ia usar na sogra. Não é assim que se faz um inquérito. Então,
É tudo muito frágil. E outra coisa que a mídia ignora por completo, e vocês, meus caros isentões, para quem eu estou dedicando a live hoje com coração aberto, e eu estou falando sério. Eu não estou sendo irônico aqui. Estou falando sério. Porque na família de vocês deve ter gente que tem esse perfil. O cara odeia o Bolsonaro, o cara é tentado a acreditar na Globo, mas ele está usando pouco a razão dele. E eu estou tentando falar a razão porque eu acredito na capacidade racional da imensa maioria das pessoas. Então, estou tentando falar, sem criar animosidade a priori. Está faltando na narrativa de todos esses veículos de comunicação aquilo que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso também repetem ad nauseum, que é o contexto. Eles estão forçando a barra para criar elos onde não existem, a princípio, ou pelo menos não aparentemente. E eles estão fazendo isso com a desculpa de que tem que ver o contexto, o big picture. Teve o 8 de janeiro, não teve? Teve. Teve um cara malucado que mandou uma mensagem falando 4 linhas é o cacete, não teve? Teve. Então, todos tramaram, desde o começo, uma mega ultra operação para puxar Alexandre de Moraes pelos cabelos em praça pública e enforcá-lo. E falhou o golpe porque ele não tinha cabelo. Não é assim que a coisa funciona. Mas estão querendo encaixar o contexto na história. Então, vamos lá. Por que a imprensa não fala, em momento algum, do contexto de que esses militares, ou mesmo Bolsonaro, ou quem quer que seja, tenham discutido, por exemplo, o artigo 142? Que tal lembrar que o Alexandre Ramagem não pôde ser apontado para a Polícia Federal e era uma prerrogativa do Bolsonaro? Que houve centenas de medidas do STF para impedir o governo do Bolsonaro, que na pandemia usurparam dele qualquer liberdade de escolha como representante e chefe do Poder Executivo da União, que o TSE virou partidário, que perseguiu veículos de comunicação como a Jovem Pan porque davam voz a conservadores. A Globo não tinha um conservador e ninguém foi lá perturbar que tinha pouca equivalência partidária, como fizeram com a Jovem Pan. Que a Gazeta do Povo não pôde fazer reportagem mostrando o elo histórico do Lula com ditadores comunistas. Que muita gente criticava e sempre criticou o processo eleitoral, mesmo na esquerda. Requião, Ciro Gomes, o próprio Lula, Simone Tebet, e que de repente questionar o processo eleitoral virou tabu, crime, ataque à democracia. Se vocês colocassem esse contexto na narrativa de vocês, será que as pessoas iam considerar tão anormal assim os militares discutirem o que existia para ser feito dentro das 4 linhas? Porque todo o truque da imprensa e do STF e do PT, foi o tema da minha coluna na Gazeta na sexta, consiste em chamar de reuniões golpistas aquilo que eram reuniões para discutir a interpretação de um artigo da Constituição, que pode convidar o Ives Gandra Martins, um dos mais renomados juristas, que estava na promulgação da Constituição, para discutir. Isso não pode ser confundido com golpe. Eles chamam de atos golpistas qualquer um que saiu para protestar contra o resultado eleitoral. Daí você já vê que eles chamam de golpe qualquer crítica ao processo eleitoral. Então, eles entregam o truque da forma que eles usam golpe em outras ocasiões e outras circunstâncias. Então, está muito claro, meus caros isentões, se vocês pararem para pensar um minutinho. Ou vocês vão chamar todos, foram muitos foram antes. Já estava rolando manifestação. Vocês vão chamar tudo de golpista? Eram todos golpistas? Não eram. Vocês sabem disso. Vocês devem ter parentes que foram ou que defenderam gente que foi. Não eram golpistas. Agora, o ladrão voltou à cena do crime. O ladrão foi solto pelo STF num malabarismo ridículo. Os ministros do STF/TSE estavam agindo de forma totalmente partidária. Tudo isso
num sistema opaco, numa urna eletrônica pouco confiável, que Butão, Bangladesh e Brasil adotam. Tudo isso gerou indignação e essas pessoas estavam de forma muito mais acurada e premonitória do que vocês, meus caros isentões, antecipando que fazer o L não ia salvar a democracia coisa alguma, ia botar o Brasil onde está hoje. E vocês estão vendo, o Brasil hoje está no eixo do mal. A economia está degringolando. O Armínio Fraga está com medo. O João Amoedo está criticando o PT, que na linguagem deles é ataque. Então, o Armínio Fraga, a Helena Landau e o João Amoedo estavam errados quanto à volta do PT. Não voltou com o Armínio Fraga de mão dada. Voltou com o Haddad, que é o próprio Lula disfarçado de carinha de tucano. Então, a turma que estava em frente aos quartéis estava mais ciente do perigo que o Brasil corria do que vocês. Hoje vocês podem compreender isso. Vocês não podem estar satisfeitos com os rumos do Brasil. Vocês devem ter alguma saudade do Paulo Guedes, por mais que vocês nunca admitam. Então não eram golpistas. E eles chamam todos de golpistas. Logo, eles chamam reuniões para discutir 142 de golpista, mas não são. Não são reuniões golpistas. E nada foi feito. Por quê? Porque se concluiu que talvez tinha um custo alto, que o dia seguinte era complicado, que o mundo não ia reconhecer. Sei lá. O fato é que cogitar isso, cogitar um crime e não fazer já não é crime. E vamos chegar lá. Mas cogitar isso, com certeza, é do jogo. Pergunta ao Vilas Boas, que disse que a Dilma o sondou para um estado de sítio na época do impeachment. E ela não está presa. O editorial da Gazeta é bem mais ponderado. Plano homicida contra Lula é gravíssimo, mas não justifica abuso. Então, primeiro, eu até acho que a Gazeta tratou como valor de face o tal plano. É mirabolante demais para ser crível. Mas mesmo que exista, não justifica tudo o que o STF fez e vem fazendo. É o óbvio ululante. Nem a insanidade, já atestada pelos atos de um Francisco Luiz, nem a insanidade de militares que possam ter de fato planejado envenenar ou explodir um presidente ou ministro, justificam toda a conduta que o STF vem utilizando. É o óbvio. É inaceitável, diz a Gazeta, que cada novo episódio... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Em São Paulo, Tarcísio é aprovado por quase 70%. Lula tem rejeição de 54% no eleitorado paulista. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira pelo Paraná Pesquisas. Em uma nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se aproxima dos 70% na escalada de aprovação. Em contrapartida, a avaliação do presidente Lula apresenta desaprovação majoritária. Com esses números, o índice desponta o aliado de Jair Bolsonaro como um dos líderes políticos mais bem avaliados do país. Desempenho de Tarcísio em São Paulo, aprovação de 68%, desaprovação de 26% e não sabe ou não opinou 4,5%. A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, registra desaprovação superior à aprovação. Avaliação de Lula, aprovação 42%, desaprovação 54%, não sabe ou não opinou 3,4%. Cenário para 2026, o levantamento também projeta dados preliminares sobre intenção de voto para o governo de São Paulo nas eleições de 2026, apontando Tarcísio de Freitas em posição de vantagem contra seus eventuais adversários, realizada entre os dias 15 e 19 de novembro de 2024, com 1.684 eleitores de 88 municípios paulistas. A sondagem apresenta um nível de confiança de 95%, com margem de erro de 2,4 pontos percentuais.
Na ONU, o governo Lula decide não votar em condenação ao Irã por repressão a mulheres. O governo brasileiro, sob a liderança do petista Lula, decidiu se abster em uma resolução da ONU que condena o Irã por repressão às mulheres, violência contra manifestantes e aumento das penas de morte no país. A resolução foi proposta por europeus e norte-americanos e aprovada com o apoio de 77 países, incluindo outros governos de esquerda como Chile, México, Espanha e Colômbia. No entanto, nenhum integrante do BRICS votou a favor da condenação. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!